O iceberg de coisas estranhas feito pelo usuário do Reddit Ayama Pryon é uma coleção aleatória de mistérios, teorias, eventos e fenômenos estranhos e às vezes muito perturbadores e inquietantes. Eu nem sei como resumir porque cada entrada é tão diferente, mas este é honestamente um dos icebergs mais fascinantes que já vi, então vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos como este. Se você tem interesse em apoiar o canal, pode se tornar um membro do Ko-fi ou do canal para ter acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios. Ou pode me deixar uma gorjeta clicando em agradecer abaixo deste vídeo. Agradeço a quem considerar isso. Algumas entradas deste iceberg, especialmente nas camadas inferiores, abordam tópicos potencialmente perturbadores, como morte, assassinatos, doenças e teorias da conspiração. Recomenda-se a discrição do espectador. Havia algumas entradas para as quais eu não consegui encontrar explicações online. Então, se você tiver alguma informação sobre alguma que eu perdi, sinta-se à vontade para me informar nos comentários. Também adicionei entradas extras na versão não editada deste vídeo, que você pode assistir clicando no link na descrição e se tornando um membro do Ko-fi. A defesa Chewbacca é uma estratégia legal usada em tribunal onde um advogado de defesa tenta confundir e distrair o júri em vez de refutar o caso do promotor. O termo, na verdade, vem de um episódio de South Park intitulado Chef Aid, no qual o chefe tenta afirmar que Alanis Morissette plagiou sua música, resultando na gravadora processando-o por assédio. Em tribunal, Johnny Cochran, o advogado da gravadora, começa a falar bobagens sobre o personagem de Star Wars, Chewbacca, para confundir o júri, e funciona, pois Chef é considerado culpado e ordenado a pagar 2 milhões em 24 horas. Na vida real, Johnny Cochran foi o advogado de O.J. Simpson, e o julgamento no episódio é uma paródia de seus argumentos finais no caso de assassinato de O.J. Simpson, onde ele disse: "Se não serve, você deve absolver", referindo-se a O.J. tentando as luvas encontradas na cena do crime e aparentemente não servindo. A máquina de refrigerante misteriosa do Capitol Hill, em Seattle, era uma máquina de venda automática da Coca-Cola com botões mistério que dispensavam sabores incomuns de bebidas. A máquina estava lá desde pelo menos o final dos anos 90 e inicialmente tinha um botão mistério, mas eventualmente todos os 6 botões foram alterados para mistério. O estranho nisso é que, apesar de atrair uma quantidade decente de publicidade, ninguém sabe quem a possuía ou a reabastecia, e a cidade aparentemente não tinha permissões para a máquina registradas. Isso tudo fez as pessoas questionarem se ela era assombrada. Em 29 de junho de 2018, a máquina sumiu de repente, deixando apenas um bilhete próximo dizendo: "Saí para uma caminhada". Seu paradeiro e motivos para o sumiço permanecem desconhecidos desde então. Metro 2 é um sistema secreto de metrô subterrâneo em Moscou, Rússia, supostamente construído enquanto Joseph Stalin estava no poder, para que a liderança soviética tivesse rotas de comunicação e evacuação. Não foi oficialmente reconhecido e não há nenhuma prova sólida, então sua existência não está 100% confirmada. No entanto, há uma quantidade decente de evidências por trás disso, incluindo informações de vários oficiais, como Vladimir Shevchenko, ex-assessor de Putin e outros ex-presidentes, e Mikhail Poltoranin, um ministro sob Boris Yeltsin no início dos anos 1990, que disse em 2008: "Esta é uma extensa rede de túneis e um centro de comando de emergência em caso de guerra onde você pode comandar as forças nucleares do país." Pode esconder muitas pessoas, sua manutenção era precisa. Sei que o metrô também tem ramificações que vão para os subúrbios para que o comando possa se afastar do epicentro de um ataque nuclear.
Enquanto as veias da maioria das plantas são principalmente para o propósito de transportar água e nutrientes, as estruturas de veias nas folhas de coentro parecem ter uma quantidade incomum de interconectividade e redundância, com um equilíbrio entre resiliência e alocação de recursos, que geralmente é visto em sistemas que precisam de um alto nível de defesa contra danos, permitindo que continuem funcionando mesmo quando parte da rede está comprometida. Este sistema sofisticado sugere que o coentro evoluiu para sobreviver em uma variedade de condições. Esta entrada pode se referir à teoria de que algumas pessoas gostam do sabor do coentro, enquanto outras dizem que tem gosto de sabão. A teoria sugere que, se você gosta, possui genes saudáveis que indicam que corre menos risco de condições de saúde, mas se não gosta, possui anormalidades genéticas que o tornam mais propenso a doenças. Em 2005, o jogo de vídeo Massively Multiplayer Online Role-Playing Game World of Warcraft introduziu o debuff Corrupted Blood, um vírus virtual que infectaria os jogadores quando eles participavam de um certo jogo de chefe no final de uma invasão. Era apenas para ser transmitido entre personagens em proximidade próxima dentro desta região do jogo de chefes, mas um descuido de programação levou a uma escalada em uma pandemia em todo o mundo fictício. Milhares de jogadores, principalmente de nível baixo, morreram e os servidores foram postos em quarentena e reiniciados. De acordo com pessoas que jogaram o jogo durante esse período, os jogadores mantinham distância social para evitar serem infectados, muitos deixavam as cidades e fugiam para o campo, e até mesmo charlatães que afirmavam ter amuletos que protegeriam contra o vírus. Reality Checkpoint é um poste de luz no meio de um parque de 25 acres. Em Cambridge, Inglaterra, chamado Parker's Peace. A origem do nome não é conhecida com certeza, mas existem 3 principais teorias. A primeira é que marca a fronteira entre a área central da universidade, referida como a bolha da realidade, e o mundo real das pessoas que vivem além dela. O poste de luz está lá como um aviso para verificar suas noções de realidade antes de passar para o outro lado. Outra teoria é que ele foi projetado para ser usado como um marco para as pessoas que atravessam o parque à noite, porque é a única luz por mais de 100 metros. A teoria final é que é um lembrete para os bêbados verificarem se conseguem andar corretamente antes de passar pela delegacia na borda do parque. Igor e Grishka Bogdanov eram gêmeos que trabalhavam como apresentadores de televisão na França. Embora os rostos do casal tenham mudado drasticamente nos anos 90, com maçãs do rosto e lábios muito grandes, eles negaram ter feito cirurgia plástica. Ninguém acreditou neles e às vezes são usados como exemplos do que ocorre quando a cirurgia plástica é exagerada. Os gêmeos estiveram envolvidos em várias polêmicas, especialmente no conhecido caso Bogdanov. Grishka recebeu um PhD em matemática em 1999 e Igor obteve um PhD em física teórica 3 anos depois, ambos recebendo a nota mínima para aprovação. Entre 2001 e 2002, eles publicaram 5 artigos em revistas de física revisadas por pares que resultaram na disputa acadêmica sobre a legitimidade de seus diplomas, com muitos acreditando que era tudo uma farsa. Em resposta às críticas de físicos alegando que os artigos eram paródias que consistiam em jargões de física jogados juntos para formar uma combinação sem sentido de palavras da moda, os gêmeos divulgaram um e-mail contendo o que pareciam ser declarações de apoio de um professor chamado Laurent Friedel. Porém, ele negou ter escrito algum deles. Eles continuaram a insistir que seu trabalho era válido, mas vários físicos contestam isso, e nos anos seguintes às publicações, apenas 2 outros físicos citaram seus artigos. Grishka morreu no dia 28 de dezembro de 2021, e Igor morreu apenas 6 dias depois. Eles tinham 72 anos e morreram no hospital devido à doença do coronavírus após recusarem as vacinas. Caranguejo de rio é uma metáfora para a censura online na China. Pode ser usado como um verbo, então em vez de dizer que algo foi censurado, você pode dizer que foi caranguejado. Outro eufemismo é harmonizado, que foi usado após a censura na internet, onde até a palavra censura foi censurada, seguindo o anúncio do Partido Comunista Chinês de seu objetivo de criar uma sociedade harmoniosa.
O Enneagrama da personalidade é um modelo pseudocientífico composto por 9 diferentes tipos de personalidade. O tipo 1 é o reformador e perfeccionista, com uma fixação do ego no ressentimento. O tipo 2 é o ajudante e doador, com uma fixação em bajulação. O tipo 3 é o realizador e performer, com uma fixação em vaidade. O tipo 4 é o individualista e romântico, com uma fixação em melancolia. O tipo 5 é o investigador e observador, com uma fixação em avareza. O tipo 6 é o leal e cético leal, com uma fixação em covardia. O tipo 7 é o entusiasta e epicurista, com uma fixação em planejamento. O tipo 8 é desafiador e protetor, obcecado por vingança. E o tipo 9 é o pacificador e mediador, com uma fixação em indolência. Este modelo não é amplamente aceito pelos profissionais devido à sua subjetividade e incapacidade de ser testado cientificamente. Em setembro de 2011, houve uma postagem no quadro de ciências do Furchan sobre o problema Haruhi, relacionado à série de anime japonês A Melancolia de Haruhi Suzumiya, que foi transmitida como uma narrativa não linear. A questão era, se você fosse assistir aos 14 episódios da primeira temporada em todas as ordens possíveis, qual seria a menor sequência de episódios que você precisaria assistir? O anônimo formulou uma equação matemática para responder à pergunta e descobriu que levaria cerca de 4.300.000 anos para assistir a série em todas as ordens possíveis. Derrubar vacas é provavelmente uma lenda urbana que consiste em se aproximar sorrateiramente de uma vaca e derrubá-la por diversão. Segundo a lenda, vacas derrubadas não conseguem se levantar, mas isso é falso. Embora as vacas possam dormir levemente enquanto estão de pé, elas geralmente se deitam para dormir adequadamente. A maioria das vacas pesa mais de 450 quilos, sendo difícil, se não impossível, derrubá-las em qualquer lugar. A crença de que alguns animais não conseguem se levantar se derrubados, podendo causar sua morte, remonta ao Império Romano e pode ter sido parcialmente devido à observação de rigidez cadavérica em animais mortos, onde os membros podem ficar esticados, dando a impressão de que foram derrubados. A instalação de retenção de ursos polares, também conhecida como prisão de ursos polares, é uma instalação de controle de animais estabelecida em Manitoba, Canadá, em 1982, onde ursos polares perigosos são isolados até que possam ser realocados. Possui 28 células e os ursos são tranquilizados antes de serem capturados e levados para a prisão, onde são mantidos sem comida por um período de 2 a 30 dias, às vezes mais se o urso for reincidente. O objetivo é desencorajá-los de se aproximar da cidade, criando uma sensação de perigo ao mantê-los em cativeiro por um período prolongado de tempo. Em julho de 1184, Henrique VI, rei da Alemanha, convidou todos os nobres do Sacro Império Romano para uma reunião na Catedral de Erfurt, numa tentativa de mediar a disputa entre o Landgrave Louis III da Turíngia e o arcebispo Conrad de Mainz. O peso de todas essas pessoas no piso de madeira fez com que ele desabasse e a maioria delas caiu na fossa da latrina abaixo do térreo. Cerca de 60 pessoas morreram, a maioria das quais se afogou em excrementos humanos ou sufocou devido às chamas dos resíduos em decomposição, e o restante foi esmagado pelos escombros. Mark V. Cheney era um usuário frequente dos newsgroups Net.Singles na USNR durante os anos 80. Este não era um usuário comum, pois ele na verdade não existia, pelo menos não na forma humana. Ele era um bot e suas postagens eram geradas por técnicas de cadeia de Markov, de onde veio seu nome. Embora as postagens fossem frequentemente divagações e algumas não faziam muito sentido, como uma de suas linhas mais conhecidas, eu passei uma noite interessante recentemente com um grão de sal. Muitos leitores foram enganados pensando que foram escritos por uma pessoa real. Em agosto de 2016, 2 adolescentes belgas se esconderam em armários na IKEA para permanecer na loja após o fechamento, desencadeando o desafio conhecido como Desafio de 24 Horas de Pensamento, no qual pessoas tentavam ficar em um local durante a noite sem serem pegas.
Em lugares como supermercados, que ficavam abertos 24 horas, o objetivo seria ficar lá pelo maior tempo possível sem ser pego. A mesa de doces é uma tradição do Senado dos Estados Unidos da América, que foi iniciada pelo senador da Califórnia George Murphy, quando ele decidiu manter uma gaveta de doces em sua mesa para ele e seus colegas, mesmo que comer fosse proibido neste andar. Quando ele deixou o Senado após 6 anos, a tradição foi continuada pelos senadores seguintes e ainda continua até hoje. A regra Dave, também conhecida como proporção Dave para a mulher, é uma piada interna no Vale do Silício que ironiza a disparidade de gênero nas startups. Ela afirma que se uma equipe tem tantas mulheres quanto pessoas chamadas Dave, então ela tem um equilíbrio de gênero aceitável. Fed Speak se refere às declarações vagas e ambíguas dos governadores do Federal Reserve para evitar reações exageradas dos mercados aos seus comentários. Alan Greenspan é mais conhecido por essa técnica, e ao falar com um senador dos Estados Unidos da América que afirmou ter entendido o que ele acabou de dizer, ele respondeu: "Nesse caso, eu devo ter me expressado mal." Em 1965, Joseph Flanders, repórter policial do Charlotte News, escreveu um artigo sobre Freddie Lee Ha, que voltou para casa no meio da noite após uma ameaça de bomba em seu local de trabalho, apenas para ser baleado por seu tio, que presumivelmente pensou que ele era um intruso. Joseph escreveu no jornal, citação, "Era como se alguma mão oculta tivesse movido peão após peão até que estivessem no lugar certo. Então, a tragédia..." Seus colegas se divertiram com essa linha e decidiram incluir a mão oculta em seus próprios escritos. E assim começou a Ordem da Mão Oculta. A frase tem sido usada em vários meios de comunicação de jornais ao redor do mundo, com o exemplo mais recente sendo em fevereiro de 2024, quando James Card escreveu as temperaturas de derretimento da neve durante o fim de semana, de 3 a 4 de fevereiro, criaram uma névoa do meio-dia estranha e duradoura, como se alguma mão oculta tivesse movido o termostato da Mãe Natureza. A República de Melocia é uma micronação não reconhecida localizada em Dayton, Nevada, nos Estados Unidos da América. Foi fundada em 1977 por Kevin Ball, que sonhava em criar uma micronação desde que era adolescente e decidiu comprar terras em 1998 na tentativa de tornar isso realidade. A nação tem sua própria moeda, o valor e suas próprias leis. Por exemplo, é ilegal tocar instrumentos de percussão em banheiros e também detonar qualquer dispositivo nuclear. A punição é uma multa de 500 valora, que é cerca de $400. Essa é uma punição relativamente leve para um crime tão grave. Cebolas e espinafre também são proibidos em Melocia porque Kevin não gosta deles. O projeto Polymath começou em janeiro de 2009, quando um matemático chamado Timothy Gowers postou em seu blog questionando: "É possível uma matemática massivamente colaborativa?" Ele compartilhou um problema matemático não resolvido relacionado ao teorema de Hales-DeWitt e pediu aos leitores que trabalhassem juntos nos comentários para tentar resolvê-lo. Este problema, agora referido como Polymath 1, foi resolvido após 7 semanas com a ajuda de mais de 40 pessoas, e vários outros projetos foram lançados desde então. A Antártica é o único continente sem habitação humana permanente. No entanto, existem assentamentos onde grupos de pesquisa e outros funcionários vivem por períodos limitados de tempo. A população temporária pode chegar a 10 mil pessoas. Embora o crime seja relativamente raro, não é inédito, e acredita-se que o isolamento, o tédio e o alcoolismo sejam fatores contribuintes. Crimes na Antártica incluem uso de drogas, assédio sexual, tentativa de homicídio, incêndio criminoso e tortura e morte de animais selvagens. Um incidente particularmente interessante foi a morte de um astrofísico australiano chamado Rodney Marks. Ele começou a sentir febre, dores de estômago e náusea no dia 11 de maio de 2000 e morreu no dia seguinte. Inicialmente, acreditava-se que ele havia morrido de causas naturais, porém, uma autópsia feita 6 meses depois determinou que a causa foi envenenamento por metanol.
Ninguém sabe como ele foi envenenado ou por quem, se alguém mais estava envolvido. As notas Shooty Kill são pequenos pedaços de papel que foram descobertos em vários alimentos, medicamentos e outros produtos de lojas como Walmart, Target, Aldi e Trader Joe's. Alguns foram encontrados pendurados em árvores ou presos a corrimões em parques e trilhas para caminhada. As notas começaram em 2019, possivelmente até mesmo tão atrás quanto 2015, e contêm textos que parecem ser um absurdo e se relacionam com várias teorias da conspiração envolvendo a CIA, a União Europeia, Vladimir Putin, Donald Trump, a família real britânica e muitos outros assuntos. Ninguém realmente sabe quem está criando essas notas ou por quê. As duas principais teorias sugerem que o responsável sofre de esquizofrenia. Ou, mais perturbadoramente, é o trabalho de uma sociedade secreta ou culto que tem acesso a uma instalação de embalagem. No entanto, não está claro como um indivíduo com delírios tão graves conseguiria se safar disso por tanto tempo, ou se fosse um culto, qual seria a intenção deles, especialmente quando não parece haver nenhuma maneira de recrutar pessoas nos nerds. Other King é definido como uma pessoa que se identifica como não humana, geralmente sendo totalmente ou parcialmente um animal ou ser mitológico. Embora muitas dessas pessoas reconheçam que são fisicamente humanas, elas podem se identificar como uma variedade de criaturas, incluindo alienígenas, elfos, lobos, dragões, raposas e, às vezes, até personagens fictícios. Alguns acreditam que sua identidade se deve a fenômenos espirituais, como ter uma alma não humana, enquanto outros explicam suas identidades com uma psicologia incomum ou como parte do transtorno dissociativo de identidade. Na mitologia, Puera Aeternus é um deus criança que é eternamente jovem. A psicóloga Carl Jung também usou o termo para descrever um adulto que é social e emocionalmente imaturo. Esses adultos são às vezes descritos como tendo a síndrome de Peter Pan e normalmente exibem comportamento irresponsável e narcisista. Não é um diagnóstico clínico e não está listado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5. Pessoas com essa síndrome podem ser diagnosticadas com transtorno de personalidade narcisista, mas nem sempre expressam um alto nível de autoimportância e direito. Embora as causas não sejam totalmente conhecidas, acredita-se que esteja enraizado em experiências da infância, sendo mais comum em pessoas que foram negligenciadas ou tiveram pais muito superprotetores. No folclore marroquino, os cães de porta são pequenos cães silenciosos que são vistos seguindo pessoas pouco antes de sua morte, enquanto estão passando por portas. Embora possam ser vistos por outros, ninguém pode ver seu próprio cão de porta até morrer. Quimerismo é uma condição genética em que algumas células ou tecidos no corpo de uma pessoa contêm pelo menos 2 conjuntos diferentes de DNA. Uma pessoa com essa condição é conhecida como quimera. Existem várias causas, por exemplo, quando uma mulher está grávida de gêmeos, um morre e o outro absorve as células do gêmeo. Uma pessoa também pode se tornar uma quimera após receber um transplante de medula óssea, porque a medula doada continua a produzir células sanguíneas contendo o DNA do doador. Apenas cerca de 100 casos foram documentados, embora alguns especialistas estimem que até 10% da população possa ser quimeras. Muitos lutadores da WWE tiveram gimmicks estranhos, significando sua persona no ringue, história de fundo, trajes ou características. Alguns exemplos incluem Ron Rice, conhecido como o Yeti, que, quando o gelo derreteu, foi revelado ser uma múmia que se envolveu em uma luta entre Hulk Hogan e o gigante. Mike Halleck em algum tipo de traje bovino como manto, que dava cabeçadas, atacava e até mugia para seus oponentes. Natália, que por um breve período em 2012 de repente desenvolveu um problema de flatulência, e um dos piores truques, especialmente o que aconteceu depois, foram as partes íntimas de Joey Ryan. Em lutas, ele conseguia prender os oponentes de modo que pudesse virá-los ou paralisá-los temporariamente. Há alguns anos, várias mulheres fizeram um total de 17 acusações contra Joey, incluindo assédio e aliciamento de menores de idade.
O subreddit Vols é dedicado a Você Adivinhou Vols? Foi criado por alguém que se chama Bunheim Butler, um apresentador de rádio e caçador enigmático, e ele afirma que é o maior fórum de vols da internet, o que provavelmente é verdade. Este não é um subreddit educacional para ensinar sobre esses animais. Na verdade, eu não tenho ideia de por que foi criado em primeiro lugar, mas a maioria das postagens mais populares são fotos de várias coisas que definitivamente não são voles, de pinguins a brócolis, com títulos como Foto Legal de Vôlei e o Vôlei Mais Bonito. Burnham costuma fazer postagens estranhas reclamando dos trolls e pedindo para pararem. Em uma postagem de 2 anos atrás, ele postou uma foto de seu caminhão acidentado com o título: Só para que todos saibam o que os trolls fazem comigo, ontem à noite eu estava dirigindo para o AEW depois da entrevista quando bati meu caminhão tentando banir tantos de vocês, idiotas e imbecis, e em geral tentando praticamente tornar o fórum público. Eu realmente não sei se ele está falando sério ou apenas interpretando um personagem. Recomendo dar uma olhada no subreddit e formar sua própria opinião. De acordo com o Livro Universal de Matemática, um número esquizofrênico é, cito, um nome informal para um número irracional que exibe padrões tão persistentes em sua expansão decimal que tem a aparência de um número racional. Criptofagia refere-se a um padrão de linguagem ou comunicação desenvolvido por gêmeos que apenas eles podem entender. A criptofagia ocorre em até 50% dos gêmeos, geralmente iniciando na primeira infância. Eles geralmente perdem a linguagem compartilhada à medida que são expostos a mais pessoas fora de casa que geralmente falam a mesma língua, embora alguns gêmeos continuem a se comunicar desta maneira e a linguagem se enriqueça ao longo do tempo. Um exemplo famoso e misterioso é June e Jennifer Gibbons, que foram para a escola no país de Gales na década de 70, onde foram intimidadas por seus problemas de fala. Depois disso, elas só conversavam entre si. Ninguém mais, incluindo seus pais, conseguia entender a língua em que se comunicavam. Em 1981, quando tinham 19 anos, foram enviadas para Broadmoor, um notório hospital psiquiátrico de alta segurança na Inglaterra, após cometerem vários crimes, incluindo incêndio criminoso e roubo. Durante os 11 anos em Broadmoor, elas se convenceram de que uma delas precisava morrer. Elas tinham um acordo de longa data de que, se uma delas morresse, a outra deveria começar a falar com os outros novamente e viver uma vida normal. Jennifer decidiu se sacrificar e um dia começou a agir estranhamente, falando arrastado e dizendo a June que estava morrendo. No dia seguinte, quando chegaram a um hospital menos restritivo no país de Gales para onde haviam sido transferidas, Jennifer ficou inconsciente. Ela foi levada ao hospital, mas morreu pouco depois devido a miocardite aguda, uma inflamação súbita do coração. Uma autópsia não revelou sinais de drogas ou veneno em seu sistema e as circunstâncias que levaram à sua morte tornam tudo ainda mais misterioso. Honrando o acordo que havia feito com sua irmã, June continuou a viver uma vida normal após isso. Ela nunca mais foi hospitalizada, nem cometeu mais crimes, e até fez várias entrevistas, incluindo com a Harper's Bazaar e o Guardian. O homem do buraco era um indígena que vivia sozinho na floresta amazônica. Depois que a maioria dos outros habitantes do território indígena Taranu foram mortos na década de 70 no genocídio em andamento, o restante foi morto em um ataque por mineradores ilegais em 1995, deixando apenas este homem. Ele foi descoberto em 1996 pela Fundação Nacional do Índio, a agência do governo brasileiro para os interesses indígenas, e eles o monitoraram pelo resto de sua vida e tentaram impedir que alguém se aproximasse ou o prejudicasse. Eles também deixavam ferramentas e sementes para ele, indicando que estava sendo monitorado. Em troca, o homem sinalizava as equipes de monitoramento para evitarem as armadilhas que ele criara. Ele era visto periodicamente se movendo pela floresta, construindo cabanas de palha, caçando e coletando frutas. Embora o homem ocasionalmente tivesse algum tipo de contato breve com as equipes de observação, eles nunca realmente falaram um com o outro, e ninguém sabe que língua o homem falava.
Apesar das tentativas da FUNAI de proteger o homem, ele foi atacado por atiradores em novembro de 2009, mas felizmente conseguiu sobreviver até o dia 24 de agosto de 2022, quando um agente da FUNAI encontrou o homem morto em sua casa mais recente, citando, deitado na rede e ornamentado com penas de macô, como se estivesse esperando pela morte. Supõe-se que ele faleceu de causas naturais no mês anterior, com cerca de 60 anos de idade. No 1º de junho de 2004, uma estudante de 12 anos chamada Satomi Mitarai foi assassinada com um canivete por sua colega de classe de 11 anos, conhecida apenas como Menina A, em uma escola primária em Sasebo, Japão. Após o assassinato, a menina A voltou para sua sala de aula coberta de sangue, e quando estava sendo entrevistada pela polícia, ela confessou o crime e continuou pedindo desculpas. Ela chorou várias vezes, recusando-se a comer ou beber. A princípio, ela não deu nenhum motivo para o assassinato, mas eventualmente admitiu que as duas tiveram uma discussão depois que Satomi a difamou online. Devido à sua idade, ela foi institucionalizada por 2 anos, e isso foi posteriormente estendido por mais 2 anos após uma avaliação psicológica considerar que ela não estava pronta para ser libertada. Ela foi libertada em 2008 e não se sabe muito sobre sua vida desde então. O incidente desde então se tornou conhecido como o assassinato de Nevada Tan ou o esfaqueamento de Sasebo. O Poço do Desespero foi um dispositivo projetado por um psicólogo chamado Harry Harlow, cuja carreira se concentrou principalmente no estudo do vínculo materno até 1971, quando sua esposa morreu de câncer e ele começou a sofrer de depressão. Quando ele retornou ao trabalho, seus colegas notaram uma mudança nele. Ele abandonou sua pesquisa anterior e seu trabalho começou a se concentrar nos efeitos do isolamento e da depressão. Ele projetou um experimento com macacos reclusos para estudar isso e colocou vários deles com idades entre 3 meses e 3 anos sozinhos no Poço do Desespero. Este dispositivo era uma grande estrutura em forma de cone vertical feita de aço inoxidável com um piso de malha de arame. Os macacos recebiam comida e água, mas geralmente eram deixados sozinhos por semanas, sem estímulo ou contato com outros macacos ou humanos. Em poucos dias, a maioria deles ficaria amontoada perto do poço, quase imóvel e silenciosa. Quando eram retirados do poço, esse comportamento persistia. Eles não brincavam mais, não interagiam socialmente, nem mostravam sinais de curiosidade como faziam antes e como é normal para os macacos. Harry pretendia criar um modelo animal de depressão com a esperança de que isso pudesse levar a uma melhor compreensão da condição e melhorar os tratamentos para ela, mas certamente não lhe fez bem, pois ele morreu em 1981 após sofrer com depressão severa e alcoolismo por anos. Um rei-rato é uma coleção de ratos ou camundongos que se tornaram ligados depois que suas caudas se emaranharam, possivelmente devido a estarem amarrados juntos ou presos com algo como goma ou cola. Não há muitas evidências sugerindo que isso possa ocorrer naturalmente, então a existência de reis-ratos é debatível, mas eles foram relatados em vários países, principalmente países europeus, desde 1564. A síndrome de Ganser, também conhecida como síndrome do prisioneiro, é um transtorno factício em que prisioneiros deliberadamente agem como se tivessem doenças físicas ou mentais, como esquizofrenia, quando na verdade não estão doentes. Ao contrário, digamos, do transtorno de Munchausen, pessoas com a síndrome de Ganser têm episódios de curto prazo, onde podem fingir estar confusas, desorientadas, afirmar que estão alucinando, afirmar que estão experienciando amnésia e dar respostas sem sentido a perguntas simples. Essa condição não está listada no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e é um diagnóstico bastante controverso, porque muitos argumentam que não tem nada a ver com doença mental, mas sim uma espécie de defesa contra a punição legal. A síndrome de Onioroid é uma forma rara de psicose que, segundo o Instituto Nacional de Saúde, é caracterizada por, cito, uma qualidade caleidoscópica de experiências psicopatológicas onde a realidade, ilusões e alucinações se fundem em uma só.
Normalmente é acompanhada por distúrbios motores e, em particular, catatônicos. A síndrome de Oneroide não está listada no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5, pois a maioria dos psicólogos a categoriza como uma forma de esquizofrenia catatônica. Um estudo de caso envolveu um homem indiano que foi observado por 20 dias e sentia como se estivesse vivendo muitos séculos no passado durante um período vago de reis antigos. Minutos depois, a ilusão terminaria e ele retornaria ao presente. As partes privadas de um dia são usadas na medicina tradicional chinesa para uma variedade de propósitos, como aumentar a força e melhorar problemas que um casal possa estar tendo no quarto. Atletas também são conhecidos por consumi-lo embebido em álcool, pois supostamente é um remédio eficaz para lesões e, claro, por suas propriedades de aumento de força. A China proibiu o vinho, sangue de tartaruga e raiz de angélica durante as Olimpíadas de Verão de 2008 em Pequim, pois os classificam como estimulantes. No leste asiático, algumas pessoas realizam um ritual que envolve queimar notas falsas de papel joss, conhecido como dinheiro do inferno. Essas notas imitam moedas reais, como o baht tailandês ou o dong vietnamita, e são queimadas como oferendas aos falecidos para resolver problemas financeiros que possam ter na vida após a morte. A parapsicologia é o estudo de fenômenos psíquicos, incluindo telepatia, clarividência e telecinese. Neste campo, existe um experimento que supostamente testa a telepatia, chamado experimento Gumsfeld. Uma pessoa tenta enviar uma imagem telepaticamente para outra pessoa que está em um estado de privação sensorial, e essa pessoa tem que escolher a imagem que está sendo enviada entre várias opções. Os proponentes alegam que este experimento obteve resultados melhores do que o esperado ao acaso, sendo assim, deveria ser considerado como evidência de telepatia. No entanto, esses resultados podem muito bem ter sido influenciados pelo viés do pesquisador, se não completamente fabricados, já que as tentativas de replicá-los independentemente não foram consistentes e o experimento é geralmente considerado pseudocientífico. O psicanalista Carl Jung propôs o conceito da sombra, que é a parte oculta, incivilizada, até primitiva de nossa psique, que pode conter raiva, tristeza, preguiça, engano e outros traços negativos. Todos têm uma sombra, mas podem não perceber isso, e isso pode levar à projeção. Por exemplo, se você sente que seus amigos não te ajudam o suficiente por serem egoístas, talvez você seja o egoísta, exigindo muito tempo deles, esquecendo que têm suas próprias vidas e não reconhecendo a ajuda que já te deram. Carl Jung acreditava que o trabalho com a sombra é crucial no processo de autorrealização, e enquanto algumas partes da sua sombra devem ser escondidas dos outros, elas nunca devem ser escondidas de você mesmo. Não há novas histórias na série há algum tempo, então parece que os criadores abandonaram o projeto. Design de Interiores é o título de um dos 3 segmentos em Tóquio, um filme de antologia de 2008. Esta história gira em torno de Hiroko e Akira, um jovem casal que se mudou para Tóquio para que Akira possa perseguir seu sonho como cineasta. Seu filme eventualmente é exibido, e um dos espectadores conversa com Hiroko sobre as dificuldades em um relacionamento entre 2 criativos. Um geralmente se sentirá invisível e não apreciado. Hiroko se identifica com isso e começa a questionar seu papel no relacionamento. Uma manhã, ela acorda e encontra um buraco em seu peito com um poste de madeira no meio. Ela sai e, enquanto caminha, o buraco continua a crescer. No fim, ela vira uma cadeira sem vida. Um homem tenta levar a cadeira para casa, e quando ele olha para o lado, ela se transforma novamente na humana Hiroko, então ela foge. Ela percebe que só pode estar em forma humana quando ninguém a vê. Eventualmente, um músico leva a cadeira para seu apartamento e cuida bem dela. Quando ele sai, ela pode se transformar de volta na humana Hiroko. Aparentemente aceitando sua nova vida, ela escreve uma carta para Akira, desejando-lhe sucesso na carreira.
O Enigma Publius é um mistério da internet que começou em junho de 1994, quando um usuário da Usenet, chamado Publius, postou em seu grupo de música alternativa Pink Floyd, convidando os fãs a examinarem a música e a arte do álbum no último álbum do Pink Floyd, The Division Bell. Publius afirmou que, embora toda a música esteja sujeita a múltiplas interpretações, o Division Bell tem um propósito central e uma solução de design, e quem descobrir o que é isso será premiado com um prêmio único. No mês seguinte, eles postaram novamente, afirmando que uma pista apareceria em luzes brancas piscantes, e 2 dias depois, em um dos shows do Pink Floyd, as luzes no palco soletraram brevemente Enigma Publius. Em 2002, o guitarrista David Gilmour revelou que o Enigma Publius foi instigado pela gravadora, especificamente por um homem que trabalhava para eles e adorava quebra-cabeças. Aparentemente, nunca foi resolvido e então o prêmio nunca foi entregue. O baterista Nick Mason disse, cito, "O prêmio era algo como uma plantação de árvores em uma área de floresta desmatada ou algo do tipo. Não era para ser um prêmio de algo tangível, mas sim um tipo de presente sentimental que era mais uma coisa filantrópica do que algo que você poderia pendurar na parede." Acredita-se que o manuscrito Voynich remonta ao século XV e é um códice escrito em uma língua e escrita desconhecidas. Há ilustrações de plantas, pessoas, diagramas astronômicos e várias outras imagens, incluindo o que parece ser um castelo e um dragão. Foi redescoberto por um negociante de livros raros em 1912 e até hoje ninguém conseguiu decifrá-lo com sucesso, nem determinou com certeza qual é o seu propósito. Auditor era um cão selvagem que vivia na área ao redor de uma mina de cobre a céu aberto em Monana, Estados Unidos da América. Os mineiros davam-lhe comida e água, mas ele geralmente tentava evitar o contato humano o máximo possível. Ainda assim, ele era conhecido por aparecer quando menos se esperava, daí o nome Auditor. Ele foi visto pela primeira vez em 1986 e morreu em novembro de 2003, vivendo pelo menos 17 anos. Você se lembra de quando Alex Jones discursou sobre produtos químicos na água que, segundo ele, tornam os sapos gays? Este clipe rapidamente se tornou viral, e até mesmo músicas meme foram feitas a partir dele. Agora, não é verdade que o governo está deliberadamente colocando produtos químicos na água para tornar os malditos sapos gays, mas Alex provavelmente estava se referindo a produtos químicos como a atrazina, um pesticida amplamente utilizado que foi mostrado para induzir mudança de sexo ou hermafroditismo em sapos, possivelmente devido às suas propriedades de perturbação endócrina. Vale ressaltar que os sapos podem mudar de sexo espontaneamente em água não poluída de qualquer maneira, mas isso parece aumentar na presença de atrazina, que acaba na água devido ao seu uso como pesticida, não porque o governo está poluindo intencionalmente para esse propósito. Por muitos anos, teorias da conspiração espalharam várias teorias sobre o aeroporto de Denver. A maioria dessas tem algo a ver com bases secretas do governo, a nova ordem mundial e alienígenas. O aeroporto realizou eventos e campanhas de marketing temáticas em torno dessas conspirações para zombar delas ou encobrir o que realmente acontece. Quem sabe? Crianças índigo é um conceito pseudocientífico da nova era que se refere a crianças que supostamente possuem características e habilidades especiais e únicas que podem permitir que elas revolucionem o mundo e despertem a humanidade. As características podem incluir ser criativo e facilmente entediado, intuitivo, incompreendido e de vontade forte. Este é um conceito bastante controverso, porque alguns profissionais médicos acreditam que os pais podem atribuir certas características a uma criança, ser uma criança índigo, quando, na realidade, eles podem ter um transtorno de desenvolvimento, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que pode requerer tratamento. A fisionomia é a prática pseudocientífica de avaliar o caráter ou personalidade de uma pessoa a partir de sua aparência física, especialmente suas características faciais.
Ela remonta à Idade Média e, no passado, até foi usada para identificar possíveis criminosos. Existem várias sugestões diferentes dentro da fisionomia, com alguns acreditando que se o rosto de uma pessoa se assemelha a um animal, eles podem compartilhar traços de personalidade com esse animal, e outros focando mais em características específicas, como um queixo proeminente significando que são determinados, ou olhos bem separados, sugerindo uma personalidade aventureira. Embora não haja base científica por trás disso e não seja usado na criminologia hoje, eu não diria que a crença morreu totalmente e argumentaria que inconscientemente fazemos julgamentos sobre o caráter de uma pessoa com base em sua aparência física o tempo todo, por exemplo, dizendo que alguém tem olhos bondosos ou um rosto amigável. Clustered regularly interspaced. Short palindromic repeats, abreviação de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, é uma ferramenta de edição de genes que permite aos cientistas cortar e modificar sequências de DNA. Além de suas utilizações na agricultura, como o desenvolvimento de culturas mais resistentes a pragas e mudanças climáticas, também tem vários benefícios potenciais para os humanos, como corrigir genes defeituosos que causam doenças como anemia falciforme. O Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats também pode prolongar a expectativa de vida ao reverter o envelhecimento e rejuvenescer células-tronco. Nas décadas de 50 e 60, o etólogo John B. Calhoun conduziu uma série de estudos em ratos usando o que ele chamou de utopias de ratos em espaços fechados, onde os ratos recebiam comida e água ilimitadas. Sem escassez de alimentos e predadores, as utopias de ratos possibilitaram o crescimento populacional desinibido, com resultados surpreendentes. Muitas ratas fêmeas não conseguiam levar a gravidez até o final ou sobreviver ao parto, e se conseguissem, muitas vezes careciam de funções maternais. Os machos apresentaram uma série de anormalidades comportamentais perturbadoras, como desvio sexual e canibalismo. Também se retiraram da sociedade, evitando socializar, e só saíam para comer e beber quando os outros estavam dormindo. Na primeira série de experimentos, houve um desenvolvimento do que Calhoun chamou de sumidouro comportamental, que ele descreveu como os animais se aglomeravam em maior número em uma das 4 canetas interconectadas em que a colônia era mantida. Até 60 dos 80 ratos em cada população experimental se reuniriam em uma das canetas durante os períodos de alimentação. Ratos individuais raramente comiam, exceto na companhia de outros ratos. Como resultado, densidades populacionais extremas se desenvolveram na caneta adotada para comer, deixando as outras com populações escassas. Nos experimentos em que o sumidouro comportamental se desenvolveu, a mortalidade infantil chegou a 96% entre os grupos mais desorientados da população. Os resultados do estudo levantaram preocupações de que o crescimento populacional humano descontrolado poderia levar ao colapso social. A comunidade de crimes reais pode incluir qualquer pessoa que faça vídeos ou postagens, etc., online sobre crimes reais, incluindo eu mesma e qualquer outra pessoa que interaja com esse tipo de conteúdo. No entanto, existem algumas pessoas na comunidade que levam sua fascinação ao extremo, ao ponto de glorificarem e romantizarem serial killers, idolatrando-os como se fossem celebridades. É possível encontrar no Tumblr várias postagens de pessoas fazendo o que chamam de arte fofa e até mesmo edições sedutoras de alguns dos criminosos mais depravados. A Monsanto foi uma das primeiras empresas a introduzir genes em plantas e depois a realizar testes de campo com culturas geneticamente modificadas. Ela detinha patentes de sementes transgénicas, especialmente aquelas resistentes a certos herbicidas, e entrou com processos contra agricultores que reproduziam essas sementes através do plantio e colheita. Um dos exemplos mais conhecidos foi Baumann v Monsanto em 2013.
Vernon Bauman, um agricultor de Indiana, comprou um lote de sementes de soja sob uma licença de uso limitado que o proibia de usar as sementes por mais de uma única estação ou de guardar quaisquer sementes produzidas pelas colheitas para replantio no futuro. Vernon perdeu o caso, pois a Suprema Corte decidiu que quando um agricultor planta uma semente colhida e guardada, isso conta como uma reprodução não autorizada do produto patenteado. Toxoplasmose é uma infecção de um parasita chamado Toxoplasma gondii. Pode ocorrer após comer carne mal cozida e também através do contato com fezes de gato. A maioria das pessoas com toxoplasmose não apresenta sintomas se o sistema imunológico estiver normal. Quando presentes, os sintomas podem ser semelhantes aos da gripe, dores musculares e, em casos graves, danos ao cérebro, olhos e outros órgãos. Há até mesmo algumas pesquisas que potencialmente associam o parasita a doenças mentais como esquizofrenia, bipolaridade e transtorno obsessivo-compulsivo, bem como a alterações comportamentais. The Turner Diaries é um romance de 1978 escrito por Andrew MacDonald, pseudônimo de William Luther Pierce, fundador do grupo nacionalista branco National Alliance. O romance tem sido referido por alguns como a Bíblia supremacista branca e centra-se em torno de uma revolução violenta nos Estados Unidos da América, causada por um grupo chamado Organização, que visa exterminar todas as pessoas não brancas e judias no mundo. É proibido em vários países como Canadá e França por razões óbvias. O Protocolo de Toronto refere-se a um sistema de vigilância do câncer que ajuda a detectar tumores precocemente e é particularmente promissor para pessoas com uma desordem hereditária chamada Síndrome de Li-Fraumeni, que causa um maior risco de vida de desenvolver vários tipos de câncer, como câncer ósseo e leucemia. O protocolo combina exames de sangue, ultrassonografias e ressonâncias magnéticas anuais que, após detectarem tumores, possibilitam um tratamento mais rápido, melhorando as taxas de sobrevivência geral. Uma enema de concreto é exatamente o que parece. Felizmente, isso não parece ser uma tendência, e essa entrada provavelmente se refere a um caso isolado em 1987 envolvendo um homem de 20 anos que foi ao hospital devido à dor retal. Algumas horas antes, ele e seu namorado haviam feito um lote de concreto, e seu namorado despejou a mistura nele através de um funil. Os médicos removeram o concreto sem danos e ficaram surpresos ao encontrar uma bola de ping-pong misturada, embora o paciente não tenha explicado o porquê. Uma lista de eliminação corporativa é uma lista hipotética criada por corporações que contém nomes de pessoas que se acredita representarem uma ameaça aos seus interesses, como denunciantes. Isso é basicamente uma teoria da conspiração, porque muito poucas pessoas foram confirmadas como mortas por corporações para silenciá-las, mas existem várias mortes que muitos acreditam ter ocorrido dessa maneira. Um exemplo recente é John Barnett, um denunciante da Boeing, que falou publicamente sobre suas preocupações com a segurança. Em março de 2024, ele foi encontrado morto em seu caminhão. A causa oficial da morte foi auto-infligida, embora, por razões óbvias, muitos acreditem que ele foi realmente morto pela Boeing. Em 1956, a Lei de Habilitação da Saúde Mental do Alasca foi aprovada visando aprimorar o atendimento de saúde mental no estado americano. Antes disso, não havia instalações de tratamento de saúde mental no Alasca, e pessoas consideradas mentalmente doentes por um júri eram frequentemente enviadas para a prisão. O projeto de lei foi polêmico, com alguns acreditando que levaria pessoas sem doenças mentais a serem jogadas em asilos por parentes ou amigos gananciosos. Alguns até acreditavam que era parte de uma trama comunista para hospitalizar e doutrinar os cidadãos americanos. A síndrome de Covad é uma condição na qual um homem experimenta alguns dos mesmos sintomas que sua parceira grávida, incluindo ganho de peso, enjoo matinal, dores de parto e depressão pós-parto. A causa dos sintomas não é clara, com alguns sugerindo que é uma condição psicossomática e outros acreditando que se deve a alterações hormonais.
Kristen Chubbuck foi uma repórter de notícias americana que foi a primeira pessoa a morrer por uma causa auto-infligida ao vivo na televisão. Ela lutou contra a depressão durante grande parte de sua vida e tentou o suicídio 4 anos antes de conseguir em 1974. Christine nunca teve um relacionamento romântico antes. Ela nunca tinha saído mais de 2 vezes com um homem e ainda era virgem, o que pode ter contribuído para o ocorrido. As filmagens de sua morte foram totalmente perdidas até 2021, quando um youtuber carregou o que é amplamente acreditado ser o áudio da transmissão, embora o vídeo nunca tenha sido publicamente divulgado. A síndrome da ruminação é um raro distúrbio comportamental no qual uma pessoa regurgita repetidamente alimentos não digeridos ou parcialmente digeridos devido à contração involuntária dos músculos ao redor do abdômen. O tratamento geralmente envolve medicamentos ou terapia comportamental. De acordo com uma lenda urbana que se originou no Mississippi, houve um surto de miocritite na década de 50, que era uma doença infecciosa causada pela ingestão de grandes quantidades de chumbo. Quando um homem consumia muito chumbo, de tinta ou outras fontes, isso fazia com que ele secretasse um químico que enlouquecia as mulheres e as fazia começar a matar pessoas. Supostamente, o governo encobriu o incidente após o surto. Uma criança selvagem é uma criança que foi isolada do contato humano desde uma idade muito jovem. Talvez o caso mais famoso tenha sido Victor de Aveyron, que foi encontrado vivendo na floresta em Aveyron, França, com a idade estimada de 9 anos. Não se sabe como ele acabou lá, embora ele claramente tenha passado a maior parte de sua vida em isolamento. Ele foi capturado várias vezes e acolhido por diferentes pessoas, embora tenha fugido de volta para a floresta cerca de 8 vezes diferentes até janeiro de 1800, quando ele emergiu por conta própria. Relataram que ele andava de 4 e inicialmente pensava-se que era surdo e mudo. As tentativas de educá-lo não tiveram muito sucesso. Apesar de ter demonstrado certa compreensão na aprendizagem de linguagem e leitura, ele aprendeu a soletrar apenas 2 frases. Ele morreu em 1828 com cerca de 40 anos de idade. Embora alguns que estudaram seu caso na época se perguntassem se ele sempre viveu uma vida selvagem na floresta, análises mais recentes destacam que não é plausível que uma criança pudesse sobreviver sem o cuidado de outros humanos até pelo menos a idade de 5 ou 6 anos, e é provavelmente mais provável que ele tenha sido abandonado por seus pais depois que eles o negligenciaram e abusaram dele por vários anos. No dia 15 de setembro de 2010, o corpo de Greg Flanagan, de 55 anos, foi encontrado no Elegant Hotel em Beaumont, Texas, depois que ele não fez o check-out mais cedo naquele dia. A princípio, parecia que ele morreu de causas naturais, pois não havia sinais de arrombamento ou algo no local que sugerisse o envolvimento de outra pessoa. A autópsia determinou que a causa da morte foi um ataque cardíaco, no entanto, certamente não parecia ter sido o resultado de causas naturais. Greg tinha graves danos internos, com costelas quebradas, lacerações no fígado e escroto, e um buraco no coração, que o médico legista acreditava ter sido causado por trauma por força contundente, e assim, a morte foi considerada um homicídio. Antes de revelar o que aconteceu aqui, eu recomendo ler o artigo da Vanity Fair intitulado O Corpo no Quarto 348 se você quiser conhecer a história completa, e sinta-se à vontade para pular para a próxima entrada neste iceberg para evitar spoilers. Descobriu-se que Greg havia sido baleado, mas não intencionalmente. Quando questionado pelos investigadores, Tim Steinmetz, um eletricista hospedado no quarto vizinho ao de Greg, admitiu que seu colega Lance Muller, que também estava no quarto naquela noite, disparou acidentalmente sua arma enquanto brincava com ela bêbado. A bala atravessou a parede entre os 2 quartos e atingiu Greg. Lance não percebeu que havia baleado alguém. Quando a polícia veio verificar o quarto, o buraco da bala estava escondido atrás da porta. Ele foi condenado a 10 anos de prisão. Itai Itai, traduzido do japonês, é dói dói. A doença Itai foi um envenenamento em massa por cádmio que afetou moradores locais, que começaram a apresentar sintomas por volta de 1912.
Isso ocorreu devido à mineração na prefeitura de Toyama, que aumentou quando a Guerra Russo-Japonesa e a Primeira Guerra Mundial intensificaram a demanda por matérias-primas. Como resultado, entre 1910 e 1945, o cádmio foi liberado em quantidades muito maiores do que antes. O envenenamento por cádmio provocou dor intensa nas articulações e ossos, amolecimento ósseo e insuficiência renal. Em 1968, 29 pessoas, 9 com a doença e os outros 20 membros da família, processaram a Mitsui Mining and Smelting Company e 3 anos depois, a empresa foi considerada culpada. Eles concordaram em pagar as contas médicas e reparações dos envenenados. Uma tulpa é um ser materializado ou forma de pensamento criada através da prática espiritual e foco mental intenso. O conceito originou-se no budismo tibetano, e você poderia comparar de certa forma uma tulpa a um amigo imaginário, embora os praticantes as vejam como seres reais que desenvolvem suas próprias identidades e personalidades separadas de seus criadores. Ayrton Senna foi um piloto brasileiro de Fórmula 1 que morreu em maio de 1994 quando seu carro colidiu com uma barreira de concreto durante o Grande Prêmio de San Marino. Concluiu-se que o acidente ocorreu devido à quebra da coluna de direção enquanto Ayrton pilotava na curva. A grande maioria das pessoas acreditou nesta explicação e nunca duvidou de que foi um trágico acidente. No entanto, alguém postou online em 2008 sugerindo que ele foi assassinado por um atirador de elite. Essa teoria se baseia nas imagens do incidente que cortam logo antes do carro bater na parede e supostamente há um buraco de bala na viseira do capacete dele, mas quase nenhum outro dano. A pessoa também disse que a coluna de direção estava apenas 20% trincada, o que não comprometeria a direção. Eles então associam o suposto assassinato com a Illuminati e, honestamente, tudo soa muito improvável. Parece ser uma teoria bastante obscura e eu não consegui encontrar muitas informações online, mas foi discutida em uma postagem de fórum no f1technical.net intitulada Ayrton Senna assassinado. Então você pode conferir isso se quiser mais detalhes. O código do desespero originou-se no 4chan e é uma sequência de números que supostamente faz uma pessoa entrar lentamente na loucura depois de ser exposta a ele. Obviamente isso não é real, fui exposta ao código há anos e posso confirmar que não enlouqueci ainda. Não sei se foi compartilhado originalmente por alguém que acreditava nisso ou se era uma piada desde o início. Obesidade de início rápido com desregulação hipotalâmica, hipoventilação e desregulação autonômica, ou obesidade de início rápido com desregulação hipotalâmica, hipoventilação e desregulação autonômica, para abreviar, é uma condição rara que geralmente começa entre a idade de 1 a 11 anos. Existem menos de 200 casos relatados em todo o mundo e não se sabe muito sobre isso, incluindo o que o causa, embora tenha sido sugerido que há uma causa genética. O nome estranhamente longo inclui alguns dos sintomas desta condição e, além disso, os pacientes também podem experimentar tremores neuroendócrinos e problemas comportamentais. A hipoventilação é um dos sintomas mais perigosos, podendo causar parada cardiorrespiratória se não tratada rapidamente. Estima-se que no mínimo metade dos pacientes com obesidade de início rápido com desregulação hipotalâmica, hipoventilação e desregulação autonômica tenha falecido em decorrência disso. Oikiosis refere-se ao processo filosófico estoico de reconhecer algo como pertencente a si mesmo e, finalmente, expandir esse reconhecimento para um sentido mais amplo de pertencer à humanidade. O processo inicia com a autopreservação, progredindo para a preocupação com os outros e o desenvolvimento da responsabilidade com a comunidade como um todo. É um processo natural para os seres humanos em geral, que, quando bebês, estão apenas preocupados com suas próprias necessidades, antes de desenvolverem preocupação e lealdade para com a sua família, e eventualmente algum nível de preocupação pelo bem-estar de todos. No entanto, os estoicos acreditam que a prática da oikiosis levará a uma vida mais gratificante e a um mundo melhor para todos. O vírus 23 é semelhante ao código do desespero, pois quando você ouve as palavras, ele começa a infiltrar-se em sua mente.
É como um vírus da mente que faz você perder progressivamente a sua sanidade sem que você realmente perceba isso. Ele precede o Código do Desespero por muitos anos e acredita-se ter sido sua inspiração. De acordo com uma descrição, citação, por favor, abandone toda a esperança de cura ou fuga. Você não tem nenhum pensamento que já não seja seu? Quando você terminar de ler as 19 palavras restantes, esse processo de infecção irreversível será concluído e você partirá, acreditando estar em grande parte não afetado por esse processo. Golf Rumors é uma teoria da conspiração que parece ter se originado no 4chan, embora alguns digam que foi uma entrada troll que apareceu em um iceberg de teoria da conspiração que a Nonsense criou uma história para. De acordo com um comentário, citação, no torneio Professional Golfers Association de 2009, um jornalista político aparentemente participou de uma festa pós-evento e descobriu coisas ocultas acontecendo no porão. Não apenas os satanistas de live-action role-playing comuns, mas também coisas verdadeiramente perturbadoras. Ela postou uma história sobre isso, que foi rapidamente retirada, provavelmente após ameaças dos poderosos. Havia mais conversas do que eles se sentiam confortáveis em fóruns de golfe online, que agora estão deletados, e alguns dias depois do escândalo de Tiger Woods ser postado pelo National Enquirer. Tiger Woods arruinou sua imagem para enterrar essa história. Havia mais informações sobre isso em algum site Onion, mas eu não consigo encontrar. Os rastros disso na web superficial foram apagados, exceto em tópicos como este, que vão além do conhecimento da maioria. O trabalho respiratório politrópico é um método de induzir um estado alterado de consciência através de uma respiração rápida e controlada. O objetivo é acessar as partes ocultas da psique para facilitar a cura de traumas passados e aumentar o desenvolvimento espiritual. Esta entrada, alas psiquiátricas como prisões, refere-se a indivíduos considerados inaptos para julgamento após cometerem um crime e, em vez disso, são mantidos em alas psiquiátricas por um longo período, possivelmente por toda a vida. Arion Courtage, um jovem de 18 anos, fazia parte de uma gangue de crimes cibernéticos. Ele já estava sob fiança por hackear a Nvidia e a British Telecom, EE, quando hackeou a Rockstar e vazou vários clipes do próximo jogo Grand Theft Auto. Os médicos concluíram que ele era inapto para julgamento devido ao autismo severo. O júri foi instruído a determinar se ele cometeu os atos alegados, não se houve intenção criminosa. Ele foi considerado culpado e condenado a uma ordem hospitalar indefinida, o que significa que passará o resto da vida em um hospital seguro, a menos que os médicos decidam que não é mais um perigo. De volta aos anos 90, havia uma corrente de e-mails que afirmava que ler ou ouvir as palavras Solar Plexus Clown Gliders tornava você suscetível à infecção por essas entidades parasitárias. A doença supostamente apresentava sintomas semelhantes aos da abstinência de metanfetamina, como alucinações e psicose. Em práticas ocultas, um hipersigilo é um símbolo elaborado que possui poderes mágicos, como uma pintura, uma música ou um poema. É criado para simbolizar uma intenção ou algo que você deseja manifestar em sua vida, e criá-lo à sua semelhança torna mais provável que aconteça na vida real. Por exemplo, se você quisesse ser rico, poderia pintar uma foto de si mesmo com muito dinheiro e isso te ajudaria a manifestar isso. O efeito é intensificado quando outros o veem e também dedicam sua energia a ele. (973) EHTNHMUH 973 é um site criptografado estranho que inicialmente parece ser um absurdo, mas apresenta vários quebra-cabeças diferentes e equações matemáticas. Também está cheio de simbolismo religioso e tem páginas inteiras dedicadas a passagens da Bíblia. Criado no início dos anos 2000, algumas pessoas ainda tentam descobrir seu significado e razão até hoje. Demonologia é o estudo de demônios em mitos e religião.
Existem pessoas que afirmam ter invocado demônios por meio de rituais que envolvem encantamentos, feitiços, sigilos e sacrifícios, e uma vez que o demônio apareceu, pode-se fazer um acordo em que o invocador oferece algo em troca dos serviços ou conhecimento de seu demônio. Alguns até adoram demônios e podem escolher um demônio específico para adorar com base no que eles podem fazer. Em junho de 2014, um anon do 4chan postou no Xboard sobre seu amigo que recentemente enviou seu computador para conserto porque ele pensou que havia baixado um vírus. Ele seguia achando imagens e arquivos na pasta de downloads que nunca havia baixado de propósito. Por volta dessa época, coisas estranhas começaram a acontecer, como problemas com as luzes e a televisão ligando e desligando sozinha. Então, Original Poster estava perguntando ao 4chan se é possível que uma entidade paranormal mexa com o computador, ou se o computador poderia ser a fonte original do que quer que esteja acontecendo na casa. Nos comentários, Original Poster começou a postar algumas das fotos que haviam aparecido no computador de seu amigo. As primeiras, inicialmente, pareciam apenas padrões aleatórios em preto e vermelho, até que um anon sugeriu juntá-las e descobriu-se que formavam um rosto, que você pode ver na tela agora. Outra imagem postada por Original Poster parecia parte de um código Quick Response, mas não podia ser escaneada. Outro usuário de alguma forma descobriu que era um código binário, e quando convertido em palavras, lia-se "Eu sou Deus". Mary Ann McLean e Robert D. Grimstone, ingleses, se conheceram no início dos anos 1960, quando eram membros da Igreja da Cientologia. Foram rapidamente expulsos da igreja e se casaram em 1963. Pouco depois, eles começaram a Análise de Compulsões, um grupo dissidente da Cientologia que seguia os princípios básicos da Cientologia, mas também incluía alguns elementos novos. Isso não durou muito tempo, mas se transformou na Igreja do Processo, que eles fundaram em Londres em 1966. Em alguns meses, a igreja ganhou um pequeno grupo de seguidores e 25 membros. Logo se mudaram para uma comunidade em Mayfair. Mais tarde naquele ano, todos se mudaram para o México, mas após um furacão destruir seu assentamento, a maioria retornou para Londres. Mary e Robert passaram os anos seguintes viajando pelo mundo e inaugurando filiais, principalmente em cidades dos Estados Unidos, da América, Alemanha e Itália. No início dos anos 1970, a Igreja do Processo era estimada em ter algumas centenas de membros ativos. No entanto, a reputação da igreja foi prejudicada pela sugestão de uma conexão com Charles Manson por promotores que estavam investigando os assassinatos da família Manson. Qualquer conexão entre a igreja e a família Manson nunca foi comprovada, mas as alegações parecem ter sinalizado o início do fim para a igreja. Mary e Robert se divorciaram e, devido a divergências sobre a direção da Igreja do Processo, dividiram-se em dois grupos. A maioria dos membros optou por ficar com Mary. Sua igreja mudou de nomes e crenças algumas vezes ao longo dos anos, antes dela eventualmente estabelecer um centro de resgate de animais que, após alguns anos, removeu todas as referências à religião de seus estatutos. Ela morreu em 2005. Robert deixou sua igreja em 1979 e migrou profissionalmente para os negócios. O trabalho prisional consiste na prática de empregar prisioneiros em diversas atividades laborais, seja para o governo ou indústrias privadas, realizando tarefas como fabricação de produtos e manutenção. Nos Estados Unidos da América, a escravidão é ilegal, exceto como punição para um criminoso condenado, e o trabalho prisional é permitido na maioria dos estados, gerando uma saída econômica significativa. Os prisioneiros geralmente ganham cerca de 12 a 40 centavos por hora. Defensores acreditam que o trabalho prisional permite que detentos aprendam habilidades que podem aumentar suas chances de encontrar emprego ao serem libertados. No entanto, a prática é controversa, com alguns argumentando que é exploração e que a escravidão ainda é escravidão, independentemente de alguém ter cometido um crime ou não. Eles também acreditam que prioriza lucros para corporações em detrimento da reabilitação. Na filosofia yogi, a síndrome de Kundalini refere-se aos sintomas que podem surgir após um despertar espiritual, envolvendo a ativação de energia adormecida que supostamente está presa na base da coluna.
A síndrome pode se manifestar como psicose, com sintomas como alucinações, pensamentos e comportamentos desorganizados, além de movimentos involuntários persistentes. Love Has Won é um novo movimento religioso baseado na América que foi fundado por Amy Carlson em 2006 e liderado por ela até sua morte em 2021. É considerado um culto por muitos, incluindo ex-membros que deixaram o grupo e revelaram como era. Os membros se referiam a Amy como Mãe Deus e acreditavam que ela era um ser divino de 19 bilhões de anos que criou o universo e tudo nele, embora seu corpo físico tenha morrido muitas vezes e sua alma tenha sido reencarnada centenas de vezes como Jesus, Cleópatra, até mesmo Marilyn Monroe, entre outras figuras conhecidas ao longo da história. O grupo tinha algumas crenças bastante controversas, muitas delas centradas em teorias da conspiração refutadas, como vários ataques terroristas sendo planejados e o Holocausto sendo uma farsa. Amy vivia com um grupo de 12 a 20 membros em uma pequena cidade no Colorado, e eles costumavam transmitir online para recrutar novos membros e obter doações. Vários ex-membros falaram sobre o abuso que sofreram enquanto estavam no grupo. Em abril de 2021, o cadáver mumificado de Amy foi descoberto semanas depois de ela ter morrido em um santuário improvisado. A autópsia revelou que o abuso de álcool, anorexia e ingestão crônica de prata coloidal contribuíram para a sua morte. Mud Flood é uma teoria da conspiração sobre a existência de Tartaria, um império avançado que aparentemente abrangia a maior parte da Ásia e Rússia até cerca de 100 anos atrás, quando foi destruído por uma colossal inundação de lama e encoberto pelas nações que ainda existem hoje. De acordo com a teoria, Tartaria possuía tecnologia muito mais avançada do que temos hoje, com transporte revolucionário e energia livre. Tartaria é, na verdade, um nome histórico para a Ásia Central e a Sibéria, embora a teoria da inundação de lama ignore relatos bem documentados da região e adicione muitos detalhes misteriosos fabricados. Revelado como uma ilusão extremista. O Basilisco de Rocco é um experimento mental que teoriza que qualquer entidade de inteligência artificial futura pode querer punir qualquer pessoa que soubesse ou previu sua existência, mas não contribuiu diretamente para seu desenvolvimento ou avanço. Acho que essa entrada, o Basilisco de Rocco é o código do desespero, está sugerindo que o experimento mental é outro exemplo de um código do desespero, porque depois que você ouve sobre ele, você realmente não tem desculpa para não contribuir com a inteligência artificial se o cenário proposto realmente ocorrer no futuro, e, portanto, você pode ser punido. Não consegui encontrar nenhuma informação online sobre o cenário Kaliki, pelo menos não relevante para o que a entrada parece estar se referindo. No entanto, o usuário do Reddit que criou esse iceberg afirmou o seguinte em um comentário. Anti-Kaliki é basicamente um cenário Kaliki reverso. Um cenário Kaleki é basicamente quando uma população atinge um ponto de desespero onde não aguenta mais, o que geralmente causa a queda da sociedade em cerca de um mês. Anti-Kaliki é apenas o inverso. Love Shack Sistema Operacional é um sistema operacional desenvolvido por um homem chamado Sean Cook, que afirmou que contém a grande verdade do universo dentro do código. O nome foi posteriormente alterado para Lovebug SOS. Boa parte do conteúdo de Sean parece ter sido removido com o tempo, mas o que resta é suficiente para sugerir que ele provavelmente sofria de algum transtorno mental, a menos que tudo fosse apenas uma piada elaborada. Ele lançou um arquivo Portable Document Format de 186 páginas, que está cheio de divagações incoerentes, então eu pessoalmente me inclino para a teoria da doença mental. Existe um subreddit dedicado a ele, LoveBugSCOS, embora esteja inativo há 3 anos, e não parece que Sean esteve ativo online durante esse tempo também. Iluminação Vermelha é um livro de Graham Jones, publicado em maio de 2023. Aqui está um trecho da descrição. Por que precisamos de uma espiritualidade materialista para a esquerda secular e como construir uma?
A esquerda comumente rejeita a religião e a espiritualidade como forças contra-revolucionárias, citando o famoso ditado de Marx de que a religião é o ópio do povo. Contudo, formas de espiritualidade motivaram lutas históricas, desde revoltas de camponeses medievais e escravos coloniais, até a teologia da libertação sul-americana e o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos da América. Em um mundo onde a religião cresce e os movimentos políticos estão repletos de conflito, esgotamento e fracasso, o que a esquerda pode aprender com a religião? Iluminação Vermelha defende não só um entendimento profundo de questões religiosas, mas também que a esquerda secular desenvolva suas próprias perspectivas espirituais. Propõe uma espiritualidade materialista construída a partir de recursos socialistas e científicos, encontrando pontos de contato com a história global da filosofia e da religião. O conceito de cristais de tempo pode ser um pouco difícil de compreender. A melhor analogia que encontrei é entre cristais de tempo e relógios. Um relógio faz tic-tac em padrões repetitivos, mas se você remover a bateria, ele para porque não recebe mais energia e está em seu estado de repouso. Quase todo objeto estará imóvel em seu estado de menor energia. Contudo, os cristais de tempo seguem se movendo em seus estados de energia mais baixos, repetidamente em intervalos precisos. Se um relógio fosse um cristal de tempo, ele continuaria funcionando mesmo sem bateria ou fonte de energia. Se eu entendi corretamente, cristais de tempo existentes foram encontrados, mas ninguém nunca realmente criou um verdadeiro cristal de tempo que não envolva alguma entrada de energia. Eles criaram alguns que continuam se movendo por muito mais tempo do que o esperado para a energia adicionada, 40 segundos a partir de um pulso de laser fraco. Transtorno de estresse pós-traumático. Rádio é uma antologia de mangá de terror que foi inicialmente publicada em 2010. Centra-se em torno de uma antiga lenda de um ser conhecido como Gushi, o deus do cabelo e as pessoas que o adoram. Após lançar 6 volumes da série, o criador, Masaki Nakayama, parou repentinamente a publicação em 2018 para preservar sua própria sanidade após uma série de ocorrências preocupantes. Ao alugar um novo espaço de trabalho para si e sua equipe, notaram um santuário quebrado nas proximidades, um sinal ominoso na cultura japonesa. Eles começaram a vivenciar atividades paranormais, desde luzes piscando até ruídos de arranhões acima deles. Eles até relataram ver figuras sombrias se movendo pelo prédio. Masaki acabou adoecendo fisicamente. Ele foi diagnosticado com uma condição rara que causava sangramento severo, formando bolhas de sangue gelatinosas e pretas em seus lábios, língua e gengivas. Curiosamente, um dos personagens do transtorno de estresse pós-traumático rádio vomita sangue que gera demônios. Em 2018, pouco antes de ele desistir, metade do seu rosto inchou dramaticamente e sua temperatura corporal caiu significativamente. Parece que isso foi a gota d'água e ele não lançou nenhum novo volume desde então. Encefalopatia espongiforme bovina ou doença da vaca louca é uma doença priônica neurodegenerativa incurável e fatal do gado. O início geralmente ocorre 4 a 5 anos após a exposição e os sintomas incluem comportamento anormal, dificuldades para caminhar, perda de peso, progredindo eventualmente para a incapacidade de se mover e morte dentro de semanas a meses após o início dos sintomas. Se a carne de bovino infectada com encefalopatia espongiforme bovina for consumida por humanos, isso pode resultar na doença de Creutzfeldt-Jakob variante ou variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, que apresenta sintomas semelhantes, bem como demência, problemas psiquiátricos e alucinações. A infecção também pode ocorrer por transfusões de sangue e equipamentos cirúrgicos contaminados. Até 2018, 231 casos de variante da doença de Creutzfeldt-Jakob foram relatados globalmente, sendo 178 destes no Reino Unido.
Os humanos geralmente sobrevivem apenas cerca de 13 meses após o início dos sintomas, e como pode-se imaginar, não é uma forma agradável de partir. A parte mais assustadora é que, como com a encefalopatia espongiforme bovina, o início dos sintomas geralmente não ocorre até anos após a exposição, então você não teria ideia de que estava infectado até que de repente comece a apresentar sintomas e nada pode ser feito para salvá-lo. O último caso conhecido de variante da doença de Creutzfeldt-Jakob no Reino Unido foi relatado em 2016, com um início clínico em 2014, e um caso mais recente foi relatado na França em 2019, com início em 2017. O caso mais recente de encefalopatia espongiforme bovina, no entanto, foi há menos de um ano, em maio de 2024, em uma fazenda na Escócia. Vamos Fazer a Professora Ter um Aborto é o nome de um thriller japonês lançado em 2011. A trama gira em torno de 5 garotas no ensino médio, lideradas por uma psicopata que decide fazer sua professora grávida ter um aborto. O filme dura apenas 62 minutos e tem uma nota 5.4/10 no Internet Movie Database. Robert Picton, conhecido como o assassino fazendeiro de porcos, foi um serial killer canadense que confessou ter assassinado 49 pessoas, mas foi condenado por apenas 6 casos de homicídio em segundo grau. Ele herdou uma fazenda no início dos anos 1990 e fazia festas selvagens lá com até 2.000 convidados. Um funcionário de Robert encontrou várias bolsas de mulheres desaparecidas em sua propriedade e as reportou à polícia. As 3 buscas na fazenda não encontraram evidências de nada suspeito. Em junho de 1999, a polícia até recebeu uma dica de que Robert tinha um freezer cheio de carne humana na fazenda, mas a polícia ignorou e não se incomodou em realizar outra busca até 2002, após relatos de armas de fogo ilegais. Robert e seu irmão foram presos e a polícia revistou a fazenda novamente em relação às mulheres desaparecidas. Desta vez, diversos pertences pessoais das mulheres foram achados. Robert foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Em 2004, o governo revelou que Robert pode ter vendido carne humana moída misturada com porco para o público. Também foi sugerido que ele pode ter alimentado os porcos com os corpos das vítimas. Ele morreu na prisão em maio de 2024 aos 74 anos após ser atacado por outro detento. De acordo com vários testemunhos ao longo dos anos, existe uma prática na prisão conhecida como V-coding, onde a equipe acalma ou recompensa os detentos masculinos por bom comportamento, colocando uma mulher transgênero na cela com eles para que eles possam abusar dela. Supostamente, essa é uma maneira de manter o controle social e reduzir a taxa de violência. Um estudo na Califórnia em 2021 supostamente descobriu que 69% das mulheres trans na prisão relataram ser forçadas a realizar atos inadequados contra a sua vontade e, se recusassem, seriam colocadas em confinamento solitário ou ameaçadas com acusações criminais de agressão. O projeto Kentler, iniciado nos anos 70 em Berlim pelo psicólogo Helmut Kentler, enviou crianças sem teto para viver com pedófilos condenados. Isso não foi um acidente, esses homens eram conhecidos pedófilos, e Helmut acreditava que eles seriam pais adotivos especialmente amorosos. Ele acreditava que o contato inadequado entre adultos e crianças era inofensivo e até mesmo benéfico. A síndrome da morte súbita arrítmica ou síndrome da morte súbita arrítmica é uma morte súbita e inesperada de um adulto ou adolescente causada por uma parada cardíaca. Normalmente não se sabe o que causa a parada cardíaca, mas geralmente acontece quando a pessoa está descansando ou dormindo. Cerca de 19% das pessoas que morreram de síndrome da morte súbita arrítmica não eram conhecidas por terem experimentado quaisquer sintomas no período que antecedeu suas mortes. Um grupo de pessoas particularmente afetado pela síndrome da morte súbita arrítmica é o Hmong laosiano. Um surto ocorreu nos anos 1970 e 80, e algumas pessoas Hmong acreditam que foi causado por interrupções em seus rituais religiosos devido à Guerra Civil Laosiana.
Eles creem que se não adorarem corretamente, os espíritos ancestrais não os protegerão, deixando-os suscetíveis a ataques noturnos de espíritos malignos opressores. Esses ataques são um tipo de paralisia do sono, e seja plausível ou não que eles realmente são causados por espíritos malignos, foi sugerido que essa crença pode resultar em síndrome da morte súbita arrítmica. A lista negra da ascensão é a teoria de que algumas pessoas poderosas têm conhecimento de como ascender ao próximo plano de existência, mas estão impedindo a maioria das pessoas de fazer isso, e, como resultado, as pessoas são reencarnadas repetidamente, a menos que consigam sair da lista negra. Essa ideia, às vezes, é associada a teorias da conspiração sobre sociedades secretas, com alguns acreditando que essas sociedades foram criadas para manter a maioria da população na lista negra. A teoria do banco de almas afirma que todas as almas já foram criadas, e quando um humano é concebido, uma dessas almas é transportada para ele. Quando alguém morre, sua alma retorna ao banco de almas. Alguns creem que o mundo acabará se não restarem mais almas no banco. Acho que a única maneira de isso acontecer seria através de uma superpopulação significativa, considerando que a alma não morre quando o corpo físico morre. Há também uma parte desta teoria que sugere que certas pessoas assumiram a responsabilidade de matar pessoas para que suas almas retornem ao banco e evitem que ele fique sem almas. Gostaria de ouvir suas opiniões nos comentários e sugestões de outros icebergs para abordar no futuro. Se você gostou do vídeo, por favor, considere curtir e se inscrever. Agradeço imensamente aos membros do Ko-fi e do canal listados na tela, seu apoio é muito importante para mim. Valeu por assistir, até o próximo vídeo!